Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando de quando Jesus defendeu seus discípulos utilizando uma parábola, o que aconteceu no banquete que Mateus deu em homenagem a ele após o seu chamado. Isso está registrado em Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 17, que vimos no vídeo anterior. E está registrado em Lucas, no capítulo 5, versículo 33 a 39, que veremos no próximo vídeo. E aqui vamos tratar do que está relatado em Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Ok? Vamos lá? Marcos, capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os dos fariseus estavam jejuando. Então vieram lhe perguntar: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Estavam jejuando, ou seja, estavam observando o jejum. Não é o costume mencionado, mas o fato. E os teus discípulos não jejuam. O jejum era uma prática importante para se juntar à oração ou penitência. Então seria incomum para os discípulos, rabino em potencial, evitá-los completamente. Um professor geralmente era considerado responsável pelo comportamento de seus discípulos. Versículo 19. Jesus lhe respondeu: podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Enquanto estiverem o noivo consigo, eles não podem jejuar. Os convidados do casamento. Essas pessoas eram as companheiras do noivo, que o acompanhavam até a casa do sogro quando ele ia buscar a noiva para sua própria casa. A festa de casamento entre os judeus durava 7 dias. Mas a nova mulher casada era considerada noiva por 30 dias. Festa de casamentos era um momento de extraordinária festa e até de tumultos entre várias pessoas do Oriente. O noivo refere-se a Cristo. Versículo 20. Mas dias virão, quando o noivo lhes for tirado, e então naquele dia jejuarão. Mas dias virão, o dia em que Jesus Cristo deve ser entregue aos judeus e gentios. O noivo lhes for tirado, apontando para a morte violenta de Jesus. Então, naqueles dias jejuarão. Jesus nos diz que nenhuma alegria dura para sempre. Para os discípulos do João tinha chegado já o momento da tristeza, porque João já estava preso. Para os discípulos de Jesus também chegaria o momento de tristeza. Um dos fatos inevitáveis da vida é que toda alegria chega ao fim. É por isso que devemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Somente Jesus é o mesmo hoje, ontem e pelos séculos. Só Deus permanece em meio das distintas alternativas e circunstâncias da vida. Até as relações humanas mais tenras algum dia chegam a seu fim. Somente a alegria celestial dura para sempre. E se temos Cristo nos nossos corações, nada nem ninguém nos poderá tirar isso. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo rompe o velho e se faz pior o rasgo. A palavra aqui traduzida como novo no original significa rudes, sem feitio de roupa, que não foi lavado, sem ser finalizado pelas costureiras. Nesta condição, é muito pouco flexível. Neste estado, se aplicada uma peça de roupa velha e purulenta, ela contrairia e retiraria uma parte da peça da roupa a qual estava anexada, e assim tornaria o rasgo pior do que era. Assim diz Jesus: minhas novas doutrinas não coincidem com os antigos ritos dos fariseus. Há uma aptidão das coisas. Suas doutrinas requerem muito jejum. No meu sistema, diz Jesus, seria incongruente, e se minhas novas doutrinas fossem apegadas às antigas, isso só pioraria o assunto. Marcos relata somente 4 parábolas de Jesus, 2 das quais ele inclui nesses versículos. A comparação feita aqui indica que a exclusividade de sua mensagem, ou da nova aliança que viria posteriormente, não tem como se adequar aos antigos moldes do judaísmo. O Antigo Testamento foi uma preparação para o Novo Testamento. Versículo 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho rompe os odres, e o vinho se perde com os odres. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos.
dê doutrinas severas a quem tem força para recebê-las. Jesus adverte contra a ilusão de querer entender o reino de Deus à luz do sistema antigo. Com a chegada do noivo Jesus, algo novo, o reino de Deus, se fez presente. Isso explica a alegria dos discípulos, que naquele momento não jejuam. O que chama a atenção aqui? Os seguintes vícios são muito comuns aos fariseus e aos hipócritas religiosos também de nossos dias. Primeiro, eles estão mais ocupados em censurar a conduta dos outros do que em corrigir as suas próprias atitudes. Segundo, eles desejam que todos regulem sua piedade pela deles e abracem seus costumes e formas particulares de devoção. E terceiro, eles falam e se comparam a outras pessoas apenas para terem a oportunidade de se distinguir e se exaltar. Pense nisso. Nos vemos no próximo estudo. Até lá.